Nós vamos continuar a nossa aula, agora já entrando na parte de trovadorismo mesmo, da poesia, da literatura. O trovadorismo se dá plenamente na poesia. A palavra trovador, que é o poeta da época, era um poeta que recitava poesia por meio de um instrumento. Trovador significa achar. Mas achar o quê, não é? Então ele achava a poesia e adequar a música, justamente porque era tocado. Não havia espaço para inovações. Era seguir a regra, que daqui a pouquinho eu vou falar exatamente sobre isso. O que era seguir a regra, seguir o código. Outras poucas obras literárias narravam o costume da sociedade da época, sendo assim a obra literária do trovadorismo pode ser dividida em cantigas líricas, são aquelas cantigas que elas falam do sentimento. Nós vamos ter a cantiga de amor. Na cantiga de amor, nós vamos ter o eu lírico masculino. Por que eu estou falando eu lírico? O eu lírico é a voz do poeta na poesia. Não significa que é o poeta, mas a voz do poeta na poesia. Por quê? Na cantiga de amor, o eu lírico é masculino. Na cantiga de amigo, o eu lírico é feminino. Não significa que era a mulher que estava fazendo a poesia. Não havia espaço para as mulheres. Era sempre o homem, o trovador era sempre o homem. Então, mulher e pobre não tinha muito espaço nesta sociedade. E justamente a cantiga de amor, ela segue o sistema feudal, a forma como ocorria o sistema feudal na época. Nós temos como características da cantiga de amor o seguinte: elas eram mais sofisticadas, muito mais organizada, maiores até do que a cantiga de amigo, mais complexas. As cantigas de amigo eram cantigas mais simples. No geral, retrata o ambiente da corte, dos palácios. Às vezes, fala no nome de Deus. A mulher, ela é idealizada, ela é inalcançável. A cantiga pode ter refrão ou não. O que é refrão? O refrão é aqueles versos que se repetem no final ali da poesia. Então, podia ter refrão ou não. Se ela tivesse refrão, era cantiga de refrão. Se ela não tivesse refrão, era chamada de cantiga de mestria. Tinha esta divisão na cantiga ali, a cantiga de amor. Havia a relação aqui de vassalagem. Por quê? Havia a senhora, que era a suzerana, e o vassalo, que era a voz masculina que tinha ali na poesia. Por isso que era inalcançável, inacessível. É isso que nós temos na cantiga de amor. A cantiga de amigo, estrutura mais simples. O ambiente era rural. A mulher, ela era mais concretizada. Porque tinha hora que ela tinha saudades do amigo dela, que era o amado. Ela havia passado a noite com ele. Era algo mais concretizado, ela era alcançável. Na realidade, ela era alcançável. Havia paralelismo. E a cantiga de amigo, ela vai se subdividir. Barcarolas, serenas, tem as de romaria, as pastorelas. Há uma divisão ali na cantiga de amigo. A cantiga de amor é de origem provinciana. Por que provinciana? Porque vinha da região da província, no sul da França. Por isso que ela é de origem provinciana, tem que lembrar disso. Provavelmente a cantiga de amigo é de origem ibérica. Temos as características aqui, então, das cantigas satíricas, que são críticas. A de escárnio é uma crítica indireta, não fala o nome, sugestiona, e a de maldizer é uma crítica direta. Palavras chulas, né, até palavrões, eles usam nesta cantiga aqui de maldizer. Se você observar, dentro desse contexto, por exemplo, no romantismo, nós vamos ter também a mulher idealizada. O romantismo vai copiar este modelo aqui. A mulher romântica, ela é fabulosa. Eu sempre digo, a mulher romântica, ela não anda, ela flutua. O herói está sempre aos pés dela, capaz de fazer qualquer coisa pela mulher romântica. Ela é uma espécie de santa, ela está no altar. Ela é realmente inatingível. Em muitas vezes, as questões do concurso lá do vestibular fazem esta semelhança da mulher romântica, que ela era idealizada, com a mulher aqui tratada nas cantigas de amor, diferente das cantigas de amigo. Temos então aqui como surgiu a cantiga de amor, que é chamado aqui de Código do Amor Cortês. Quem inventou o Código do Amor Cortês foi um nobre, e ele se chamava Guilherme IX. Ele foi um grande senhor feudal. Ele foi um trovador, né? Todo trovador, ele era nobre. Ele não tinha necessidades financeiras.
trovador em si, que depois nós vamos ver a divisão desta categoria aí. E justamente depois da época das cavalarias, das guerras e tudo mais, o homem ficou sem função. Então, inventaram uma brincadeira na corte. Isso aqui é uma brincadeira na corte. E como é amor cortês, havia um julgamento de maior ou menor cortesia. Também fazia parte da brincadeira esse julgamento de maior ou menor cortesia. O que dizia essa ideia do amor cortês? Havia um trovador na cantiga de amor, é o eu lírico masculino, que ele lançava súplicas ou elogios a uma mulher, e esta mulher ela tinha um impedimento, porque ou ela era nobre ou casada. Certo que não dava. Ele era um pobre coitado, né? Ele era o servo, ele era o vassalo, ela era a senhora, ela era a suzerana, baseada aqui nas relações do sistema feudal. Havia essa ideia de um maior e de um menor. Você vai ver que a cantiga foi escrita no galego português. É uma forma do português ainda arcaico. Quando Portugal era unido à região da Galícia, eles falavam galego-português. Depois que ocorreu a separação de Portugal da Galícia, que a língua passou a ser chamada português. E em 1536 já teve ali a primeira gramática. Outra coisa também que você deve atentar, que era uma literatura oral. Então, oralidade, recitava, né, decoravam. Por isso que há variação até nesta questão do galego-português. E eles, dependendo ali, se era um trovador, um segrel, ele saiu ali de corte em corte, recitando a poesia. Depois eu vou dizer para vocês a divisão, o que é trovador, o que é segrel, o que é menestrel e assim por diante. Era suzerana, senhora suzerana. Tanto é que nesta língua do galego-português, ele vai chamar assim, ó, minha senhor cremosa, que a gente já vai saber as características da cantiga de amor, porque ela é a senhora, ela é a suzerana. E neste caso aqui, quando usa senhor, é no sentido geral. Senhor era para o homem e para a mulher. É como hoje eu digo, os homens não entendem a realidade da vida. Só os homens masculino? Não, homem e mulher. Estou usando no sentido geral, generalizado. O termo senhor era usado desta forma. Aí você vai dizer, puxa, ela era casado, era nobre, não havia morte? Gente, era uma brincadeira, era uma criação literária, era um fingimento. E isso se chama convencionalismo. Muitas literaturas vão usar este convencionalismo. O arcadismo, por exemplo, também usa este convencionalismo, porque é um fingimento. Quando você tem ali no arcadismo que eles preferiam o campo à cidade, não significa que eles deixavam a cidade para o campo. Eram burgueses, não significa que eles deixavam tudo e iam ali para o campo. Nós temos este contexto. Não havia espaço para a criação, né? Não havia originalidade. Tinha que seguir as regras do amor cortês. Quando alguém encomendava uma poesia para uma dama, se ela retribuísse mal, se ela não fosse cortês, tinha um julgamento de maior ou menor cortesia, a pessoa podia também encomendar uma poesia satírica, uma crítica. Aí vai depender, direta ou indireta. Para aquela dama que não foi legal, que não foi cortês, que não gostou do trovar dele. Às vezes eles usam trovar, trobar. É uma coisa que eles chamam ali, ó, coita de amor. O que é uma coita de amor? É o sofrimento amoroso. E outra coisa também, em relação a esta poesia satírica, de repente, as pessoas também poderiam encomendar uma poesia satírica para um nobre que era caloteiro, para um padre, alguém religioso que não era lá tão santo na igreja, eles poderiam encomendar. Então, tudo isso fazia parte ali da brincadeira. Era uma brincadeira que não era bem uma brincadeira, né? Eles aproveitavam ali para colocar a verdade como nós fazemos hoje em dia.